Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Olha, na aula passada a gente parou os estudos nesse exemplo aqui, não foi? Que a gente fez a leitura, eu fiz a leitura com vocês e expliquei bem direitinho, tá? E eu disse que ia começar na página 208. Então, só para recapitular, a gente viu que era reta, viu os conceitos de que um ponto pode passar infinitas retas. A gente viu também que para que uma reta cruze pontos, eles têm que estar alinhados. A gente viu o que era retas paralelas, né? Viu que era retas concorrentes e viu esse exemplo prático aqui que deixou para a gente a ideia, fazendo a pergunta justamente se esse ponto, ou se essa reta A e essa reta B eram paralelas ou concorrentes. E a gente decidiu que elas eram concorrentes porque, por as retas serem infinitas, em algum momento elas iam se tocar. E a gente desenhou aqui lápis comum, não foi isso? Então, começando da 208 hoje, ele vai explicar primeiramente aquilo que a gente falou, certo? Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar melhor. Ele vai explicar aquilo que a gente falou, certo? E vai trazer uns novos conceitos para a gente também importantes, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que o plano e as retas são ilimitados. Ilimitados no sentido de infinitos, né? Imaginamos a extensão do plano da folha do caderno e o prolongamento das retas, como na figura ao lado. Olha, se vocês observarem, aqui o próprio livro trouxe aquele resolução que eu fiz com lápis comum na folha passada. Ó, se a reta é infinita, ela vai passar por aqui em algum momento, por menor que seja o ângulo. Ó, imagina, eu tenho esse ângulo aqui, ó, tá? Das retas. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Por mais que ela não se toque, em algum momento elas vão se cruzar, tá? E quando elas se cruzam, tocam naquele ponto, elas são chamadas de retas concorrentes. Aí aqui ele vem dizendo para a gente que a gente já sabe. Ó. Verificamos assim que as retas A e B se cruzam num ponto X, sendo, portanto, retas concorrentes. Duas retas A e B, aqui é um novo conceito, tá? Duas retas A e B, por exemplo, podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando o mesmo lugar no plano. O plano, quando fala em plano, sempre é o espaço, tá, gente? O plano, nesse caso. No plano, nesse caso, dizemos que A e B são retas coincidentes. Indicamos A coincidente de B. Ó, o símbolo de coincidente é 3 pontinhos. Vale salientar que existe, eu vou voltar aqui até aqui para mostrar a vocês. Existe símbolo para... cadê? Achei. Existem símbolos para as paralelas, ó, quando eu tenho duas barrinhas, tá? Como fosse deitadas, paralelas. As concorrentes não têm símbolo, tá? Não, mas as coincidentes têm símbolo também, ó. Três barrinhas. São três barrinhas, uma junto da outra. São pequenas coisas, mas que vai juntando e às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então, por isso, a geometria plana do oitavo ano não é complexa, mas a gente tem que lembrar de todas essas nomenclaturas e esses símbolos. É muito importante. Então, o que é que ele está querendo dizer retas coincidentes? São retas que ocupam o mesmo lugar, ou seja, coincidem, é tipo, digamos entre aspas, uma coincidência elas estarem no mesmo lugar. Mas a gente só vê uma. Por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, desenhado no livro, somente uma reta, certo? Eu vejo somente uma reta aqui. Entretanto, existem duas retas aqui. Por que eu sei disso? Porque ele está colocando duas letras minúsculas, ó, A e B. Por exemplo, ó, se eu tenho meus lápis aqui, e se eu coloco, por exemplo, digamos que pronto, meu dedo, não, meu lápis foi melhor. Digamos que essa minha pole é uma reta, seria essa reta A, e a caneta é a reta B, ó. Se eu posicionar elas alinhadazinhas no mesmo plano, pode ser que você nem veja a caneta, que seria minha reta B. E porque o lápis, o grafite é a reta A e a caneta B. Porém, mesmo que eu não veja, ó, eu sei que ela está lá, A e B, quando eu separo, ó, tá? Então, na minha visão, eu só vejo uma, mas na verdade existem as duas retas ali. Quando isso acontece, é chamado de reta coincidente, ou seja, elas coincidem de estar no mesmo lugar no plano, certo? Então, são retas coincidentes, tá certo? É mais um conceito. Então, ó, veja que a gente distingue já o que é paralelas, concorrentes e
coincidentes agora. Agora vai começar a vir um dos outros principais conceitos da geometria plana, que é o de semi-reta. Já está até riscado aqui, porque eu dando aula, às vezes eu vou rabiscando, mas não vai atrapalhar a gente não. Então vamos lá, ó. Semi-reta. O que seria uma semi-reta? Vou já adianto para vocês antes de ler, e depois eu leio. Uma semi-reta, pessoal, é um pedaço de uma reta. Se vocês lembrarem, é uma reta infinita dos dois lados, não foi isso que a gente leu? Então, uma semi-reta quer dizer que ela é infinita em um lado, porém no outro lado ela para, certo? Ou seja, ela é infinita para um lado, seja para a direita ou para a esquerda, porém em um lado ela para, certo? Por isso que o nome é semi-reta. Se vocês lembrarem do conceito lá da Grécia, quando vocês estudaram alguma coisa sobre Grécia, tinha os deuses, né, gregos. Existiam lendas também, até em filmes a gente vê isso em desenhos, dos semideuses, que não eram deuses, mas também não eram somente humanos, eram humanos com poderes especiais, como por exemplo um desenho da Disney tem Hércules, né? É um semideus, filho de Zeus com um ser humano, certo? Uma mulher humana, tá? Então, quando eu falo tudo que eu falo em semi, quer dizer que não é completamente. Então, uma reta é completamente uma reta. Agora, uma semi-reta não é completamente uma reta, tá? Da mesma forma que eu falo um óleo sintético, quer dizer que é um óleo totalmente feito em laboratório. Um óleo natural é um óleo extraído de recursos naturais. Agora, um óleo semissintético geralmente é metade de laboratório e metade de óleo natural. E assim vai, tá? Então vamos lá. E aqui vamos ler, ó. Como vimos, a reta é imaginada como um conjunto infinito de pontos. A gente já falou sobre isso, né? Não possui origem nem fim. Claro, ela é infinita para todos os lados, né? Considere agora a reta R e nela tome um ponto A qualquer. Reta R, lembrando que retas são representadas por letras minúsculas, e o ponto A é aqui no livro, letras maiúsculas, como a gente aprendeu, né? Pontos com letras maiúsculas. Então, eu tenho uma reta R qualquer e um ponto A qualquer. Tudo bem, até aqui tudo bem. Infinito para lá, infinito para cá. Agora vamos continuar lendo. Esse ponto A divide a reta em duas partes, verdade? Para cá e para cá. Cada uma delas com origem no ponto A. Com cada uma dessas partes chama-se semi-retas de origem A. Por exemplo, quando eu crio um ponto aqui, nesse ponto que eu fiz nessa reta, eu delimito, como ele falou, como se fosse uma divisão. Então aqui está demarcando que daqui para cá é uma semi-reta, por quê? Porque para cá é infinito, ó, não tem mais pontos. Eu estou indo até onde eu quiser. Porém, quando eu volto, ó, eu paro nessa divisão, nessa localização aqui, especificamente aqui. Da mesma forma, esse outro lado, ó, aqui eu posso ir infinito, não tem pontos. Porém, quando eu volto, eu paro novamente nessa divisão. Então, isso quer dizer que daqui para cá é uma semi-reta, daqui para cá é uma semi-reta. Veja o que eu tinha acabado de falar. Ela é infinita para um lado, mas acaba em outro. É infinito para um lado e acaba em outro. Porque o ponto, ele tem esse poder de dividir e demarcar, certo? Uma localização na reta, tá certo? Por esse motivo, isso é uma semi-reta. Porém, aí a gente tem mais outras explicações, ó. Para indicar, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Ok. Para indicar uma semi-reta, consideramos um ponto em cada uma das partes, em que o ponto A divide a reta, certo? Ou seja, a gente considera cada uma dessas partes sendo como uma semi-reta. No exemplo a seguir, o ponto A indica a origem, ou seja, o começo dessa semi-reta, e o ponto B ou C indica qual das semi-retas está sendo considerada. Por exemplo, ó, parece complicado esse conceito, mas quando eu explicar agora vai ficar bem simples. Exemplo, aqui não é o A não é minha origem, e aqui eu tenho uma localização B, ó. Se minha semi-reta começa na origem A e passa por B, eu coloco AB, ou seja, explicando que eu comecei em A e passei por B. Mas por que eu falo passei? Porque, ó, tem essa setinha, tá? Com a setinha em cima. Então, A juntinho de B com a setinha, estou dizendo que há uma semi-reta de A passando por B, ó, para lá. Isso faz com que eu localize melhor um desenho geométrico. Da mesma forma, se eu tenho A como origem aqui e a minha semi-reta vai passar por C, eu coloco A, C e um tracinho. Aí muitos alunos confundem isso, professor. Se a semi-reta está para esse lado, a setinha está para esse lado.
Então, a lógica seria se a semi-reta vai para esse lado, a setinha ser para esse lado, certo? Aí eu digo certo. Mas aqui não precisa seguir essa lógica. Então, você coloca sempre todas para o lado, ó, direito. Porque só em estar falando do lado direito, eu já entendo que a semi-reta vai passar por aquela região, tá? Isso é uma nomenclatura geométrica que a gente não pode mudar. Então, a nomenclatura já aceita, né? Na matemática, tá? Então, mesmo que esteja por esse lado, você coloca AC e um tracinho, mostrando que começou na origem A e passou pelo ponto, pela parte C também. Por isso que fala aqui, ó, semi-reta de origem A que passa por C. Olha como fica, ó, C, dois pontos, A, C, um tracinho, ó. Semi-reta de origem A que passa por B, tá? Então, eu tenho, ó, B, dois pontos, A e B passando. Dessa forma, temos condições de identificar a semi-reta que está sendo considerada. Note que uma semi-reta tem origem, mas não tem fim, ou seja, ela tem origem porque começa num ponto, mas não termina. Então, ela começa num ponto, mas não termina no outro. Então, ela tem começo, mas não tem fim, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. A gente deu continuidade ao que a gente tinha visto na outra aula gravada. E o próximo tema que a gente vai trabalhar, que no caso é amanhã, mas já tira dúvidas, né, na quinta-feira, na aula online, mas também traz coisas novas. Então amanhã o tema que a gente vai trabalhar vai ser segmento de reta. Então veja que a gente tem os conceitos já de reta, semi-reta, que foi o que a gente aprendeu agora, e vai entrar no segmento de reta, tá certo? E analisar isso bem direitinho. Aí, novamente, só lembrando, eu estou usando o livro porque, como vocês viram, tem muitos desenhos, muitos, muitos, muitos. E esses desenhos, se não bem desenhadozinhos, fica complicado a gente entender. Então, prefiro usar o livro, filmando o livro, porque aqui já está bem alinhado, bem delimitado cada desenho aqui, fica melhor do nosso entendimento, tá bom? Então, pessoal, é isso, nossa aula. Vou parando por aqui. Fiquem com Deus e até mais, tá bom? Tchau, tchau.